Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Clarice e hoje a gente vai para mais uma aulinha de literatura sobre gêneros literários. Na aula de hoje a gente vai fazer algumas questõezinhas, certo? Mais precisamente 5 questões que eu vou resolver e comentar com vocês, mas sempre dando um tempinho para vocês pararem o vídeo, tirarem print, tentarem resolver, certo? Pronto, a nossa primeira questão é essa, certo? É uma questão aberta. E aí, caso você queira resolver sozinho, o momento é agora para você dar um pause. Pronto, acredito que quem quis responder sozinho já pausou, então vamos continuar. Essa é uma questão aberta, certo? E a resposta é a seguinte: eu não vou. Uma observação, né, que eu acho importante frisar é que eu não vou fazer nenhuma revisão dos conteúdos, eu não vou falar nada além da resolução da questão, certo? Porque aqui no nosso canal do Cursinho Ideia, a gente já tem uma aula teórica sobre gêneros literários. Então, é recomendado que antes de tentar responder essas perguntas, antes de assistir até mesmo essa aula, vocês deem uma olhadinha na aula de teoria para que vocês cheguem aqui preparados para conseguir responder todas as perguntas, beleza? Pronto. A resposta dessa pergunta é a seguinte: o gênero épico, ele vai. A gente vai ver que Ulisses, né? Ele é um romance do escritor James Joyce, isso está correto. E esse romance ele foi composto entre 1914 e 1921. Esse romance ele foi inspirado na Odisseia, e Odisseia é do Homero. E aí a obra Ulisses ela narra as superações dos obstáculos do Leopold Bloom e do amigo dele, o Stephen Dedalus. Se vocês tiverem lido Percy Jackson, vocês podem lembrar desse nome, né, Daedalus, e fazer a associação. O Daedalus, ele foi o cara lá que construiu o labirinto do Minotauro, e Ulisses também é uma figura da mitologia grega, então tem essa referência, certo? Sobre o gênero dramático. Édipo Rei é uma tragédia grega que foi, de fato, escrita por Sófocles lá em meados de 427 a.C. E, por último, é... Elegia 1938 é um poema do Carlos Drummond de Andrade que foi composto por versos que são hexâmetros e pentâmetros, que são também alternados. E aí, além disso, ele é um poema que pode ser caracterizado como uma canção de lamento, ou seja, ele é um poema lírico de tom triste, é um gênero lírico, certo? Então, a relação de cada texto com o seu gênero fica a seguinte: épico com Ulisses, dramático com Édipo Rei e lírico com Elegia. Tudo certo? Agora vamos passar para a próxima questão. Agora é uma questãozinha objetiva, certo? Do vestibular do Cefet de Minas Gerais 2015. E a gente tem assim, sobre os gêneros literários, afirma-se. Primeiro, o gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana. Segundo, textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores. 3. O gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis. E 4. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. E aí ele pergunta quais são as afirmativas que estão corretas. Tempo para dar um pause, tentar resolver sozinho. Certo. A resposta é o item D, certo? A primeira, ela é falsa porque o gênero dramático ele é marcado por textos para serem encenados. São sentimentos de aflição e coisas do tipo que não são características que definem ele necessariamente, certo? O item 4 é falso porque romance e novela pertencem ao gênero épico, certo? Certo. Na próxima questão, a gente tem uma questão do vestibular da Estadual do Rio Grande do Norte, também de 2015, certo? E aí o texto para fazer a questão.
Eu não vou ler o texto com vocês, mas quem for responder a questão aí sozinho, pausa, dê uma olhadinha, printa para depois pausar no outro slide, certo? Para vocês terem acesso tanto ao texto quanto à questão. Mas esse é o texto e passando, a gente tem a questão. Indo para o comando, ele quer que a gente assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos. Então, a gente tem no item A, dramático e épico, item B, lírico e dramático, C, lírico e épico, e item D, épico e lírico. Pausa para tentar responder sozinho. Certo. A resposta é que, quando a gente fala da forma, o gênero lírico, ele é basicamente composto por poesia, que seria um texto em verso, né? E aí é em contrapartida dos outros gêneros que são encontrados mais na prosa, por exemplo. Mas em questão de conteúdo, o gênero lírico ele vai usar a ferramenta do lirismo, né? Como o próprio nome explica, para desenvolver temas que são mais subjetivos e que são mais relacionados ao amor, que são mais relacionados à natureza. E aí, o gênero épico, ele é um texto literário que apresenta aventuras heróicas, aventuras eloquentes, baseadas na história cultural dos povos. E aí, o narrador épico, ele pode construir uma narrativa, tanto em versos quanto em prosa, certo? Então, a nossa alternativa correta é o item C, lírico e épico. Tudo bem? Próxima questão. Agora a gente tem outro textão aqui para vocês lerem, certo? É do Enem de 2009. É do mesmo esquema. Pausem, dê um print aí para a gente continuar, beleza? O comando da questão pede que a gente analise os elementos que constituem um espetáculo teatral e fazer algum tipo de conclusão. No item A, ele fala: a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, porque não é possível sua concepção de forma coletiva. No item B, a gente tem que o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. O item C fala que o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como, por exemplo, contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens, fragmentos textuais, entre outros. O item D fala que o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, que seria a base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. E o item E fala que a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes que são agregadas posteriormente à cena teatral. Pausa para resolver sozinho. Certo. Então, o item A, a gente vê que está errado porque a gente sabe, né, obviamente, que o espetáculo teatral ele é um fenômeno de ordem em grupo, né? Porque existem várias companhias de teatro que fazem cenas sempre juntos, né, com mais de um personagem, e normalmente quando é somente uma pessoa ali falando, a gente dá um nome de monólogo, né? Não deixa de ser um espetáculo teatral, mas geralmente, né, a criação do espetáculo teatral, fundamentalmente, é um fenômeno de ordem em grupo, né? O item B, a gente vê que está errada porque a ação cênica ela não é concebida somente pelo cenógrafo, né, individualmente, porque ele precisa se basear no tema da peça, no trabalho interpretativo dos atores, para que o cenário dê certo, né? Porque o cenário depende da cena em que está se passando aquele espetáculo, certo?
E o item C, ele fala, né, a gente já leu, e o item C é realmente o item correto, porque realmente vários gêneros textuais eles podem ser adaptados ao teatro. É tanto que a gente tem, inclusive, filmes que saíram do teatro e viraram filme, né? A gente tem também o contrário, que eram filmes, se transformaram numa peça teatral. A gente tem livros que se transformaram numa peça teatral, certo? Então, o item C é o correto. O item D, por que que tá errado? Porque o corpo do ator é uma das coisas mais fundamentais na comunicação teatral. A gente sabe que a expressão corporal do ator, ela vai influenciar muito no processo do espetáculo. Até porque um ator, ele precisa demonstrar que tá triste, que tá feliz, que tá com raiva, para que a cena tenha um contexto ideal, para que a gente entenda o que ele está querendo passar, certo? Item E. A gente já leu e a gente sabe que está errado, porque a iluminação e o som também são componentes essenciais de um espetáculo cênico e elas dependem sim do processo de produção. Porque se a gente vai fazer um espetáculo teatral de uma cena, de uma história mais obscura, a gente não pode deixar luzes por todos os lugares e a gente tem que colocar luzes em pontos estratégicos que formem um contraste, que formem uma obscuridade essencial para a cena e que vai passar, vai transmitir aquilo que o diretor, que os atores querem que passe, certo? E por último, a gente tem aqui a quinta questão, certo? O comando é basicamente para a gente assinalar a afirmativa correta. E no item A ele fala que Aristóteles afirma que os textos épicos apresentam uma narrativa e sempre terão um narrador personagem. Cuidado com a palavra sempre, nunca, beleza? Porque geralmente é casca de banana. O item B fala que a tragédia é um gênero literário. O item C fala que o gênero lírico é um texto de caráter emocional, porém, as emoções expressas nesse gênero não representam a subjetividade do autor, é apenas ficção. Item D. O gênero dramático apresenta esta estrutura: apresentação e desfecho. E item E. Os elementos essenciais de uma narrativa são narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Certo. O item B, ele tá errado porque a gente sabe que o gênero que muitas vezes tem tragédia é dramático. E o nome do gênero é dramático e não tragédia, certo? Então a tragédia tá dentro do gênero e não é um gênero, tudo bem? O item C tá errado porque nem sempre o lírico. Não, na verdade, o lírico realmente tem uma carga mais emocional, mas nem sempre ela não carrega a subjetividade do autor, até porque é quase que impossível que um autor ele não coloque o seu próprio ponto de vista naquilo. De certa forma, sempre vai haver uma pitada do autor naquela história que ele está escrevendo, certo? Então, é isso. Questões em que generalizam alguma coisa, então tentem tomar cuidado para que não seja uma casca de banana, certo? E no item dele tá errado porque o do gênero dramático ele não apresenta somente essa apresentação e desfecho, né? Vocês podem ver lá na nossa aulinha teórica isso, tudo bem? E a gente sabe que o item correto é o item E. Os elementos que constituem uma narrativa são, de fato, o narrador, que é aquela pessoa que vai narrar a história, o enredo, que seria a sequência dos acontecimentos, as personagens, que podem ser personagens principais, personagens secundários, que são os responsáveis pelas ações do enredo, certo? A gente também tem o tempo, que é um recorte da época que se passam os acontecimentos, e o espaço, que é um recorte do local em que se passam os acontecimentos. Beleza? Então, gente, a aula foi curtinha, foi realmente só resolução de exercícios para auxiliar mais ainda vocês nessa trajetória de vestibulando. Eu espero bastante que vocês tenham gostado, que tenha ficado tudo claro, que vocês tenham entendido tudinho. E eu desejo a todos ótimos estudos e me sigam no Instagram, certo? Tá aí, é @meu nome, só que ao invés do A é um X.
E eu terei o maior prazer de responder qualquer dúvida, fazer qualquer esclarecimento que vocês queiram. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. E beijinhos.